Estão conseguindo? Sim. Legal. Então, a pergunta do Omar é uma pergunta extremamente importante, porque o Omar perguntou, professora, antes era o ímã que se movimentava em relação aos fios da espira. Nesse exemplo que a senhora acabou de falar, é o fio que se movimenta em relação ao campo magnético, né? Na realidade, o que importa para a gente não é o movimento, né? Ou do fio ou da espira, é que haja movimento ou do fio em relação à espira ou da espira em relação ao fio. Se eu olhar do referencial fio, é o campo que está se movimentando, né? E se eu mudar o referencial, é o outro que se movimenta, não sou eu, né? Então tem que ter um movimento relativo. Mas o que Faraday descobriu é o que produz corrente elétrica não é o campo, é uma coisa chamada variação, olha, do fluxo magnético. E aí a gente tem que entender o que é esse fluxo magnético. Lá no slide, no vídeo 2, está muito lindinho, gente. Vocês vão perceber que está muito, muito mesmo, viu? Então, quando eu penso no fluxo, eu penso em algo atravessando uma região. Então, eu estou imaginando uma região que tem uma certa área, né? E vamos imaginar que eu tenha campo magnético aqui, ó, atravessando essa região. Vocês lembram quando eu dei o simulador que tinha aquelas linhas de campo atravessando a espira? Então, quando essas linhas de campo aumentam ou diminuem, aumenta ou diminui o fluxo que atravessa a região. É isso que vai produzir campo magnético, corrente elétrica, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter aí. Então, olha que interessante, né? Então, quando eu estou medindo o fluxo, o que é o fluxo das linhas de campo? É a quantidade de linhas de campo que está relacionada ao campo. Quanto maior o campo, ele tem mais ou menos linhas, né? Vezes a área que esse campo está atravessando, aquela região que está sendo atravessada por ele, mas depende da inclinação do campo com a área. Porque eu poderia ter a área colocada aqui, né? Imagina uma área, e o campo está desse jeito aqui, ó. O campo, então, ele não ia atravessar, ele tem que cruzar aquela área. Então, como é que a gente faz essa definição, né? A gente vai ter uma reta, que é uma reta que vai formar 90 graus com a superfície da área. Essa reta nós vamos chamar de reta N, né? Ou inversor N. E o que me importa é o ângulo entre essa reta perpendicular à área e o campo magnético, né? Então, aqui vai ficar B vezes A vezes cosseno do ângulo θ, onde θ é o ângulo entre B e A. Nesse caso que eu estou representando aqui, né, eu tenho a normal, o campo apontando para cima e a normal formando 90 graus com o campo. E a gente sabe que cosseno de 90 é zero. Então, significa que o fluxo aqui é 0 graus. Ou seja, não tem fluxo. Agora, nesse outro exemplo, se eu tenho um campo magnético, né? E a normal à área perpendicular à área, né? Eu estou imaginando aqui formando 90 graus com a área, a normal, né? Ela forma 0 graus com o campo, cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ter fluxo magnético, né? Então, isso é extremamente importante, né? Toda vez que vocês tiverem uma região, vou desenhar agora no plano aqui como se fosse paralelo ao plano do chão, ó. Eu tenho uma região, né? Eu tenho que olhar o ângulo entre uma reta que forma 90 graus com a área, então essa reta que eu vou falar que é a normal, ó, e o campo, vou imaginar o campo aqui cruzando nesse sentido, ó. Então, onde é que eu vou olhar o ângulo? O ângulo nunca é entre o campo e a área, é entre o campo e essa reta que forma 90 graus com a área. Então, é esse ângulo que eu quero, esse ângulo que eu chamo de θ, né? De tal forma que se eu tiver aqui a minha região, eu vou representar aqui a minha região de novo, né? Então, aqui eu tenho a normal, a que forma 90 graus com a área. E aqui eu tenho o campo magnético, olha, qual é o ângulo entre a normal
e o campo é 0 graus, significa o quê? Que o campo realmente está cruzando, ele está atravessando aquela área. Daí eu tenho fluxo, né? Agora, se eu tenho a região que vai ser atravessada, essa região é a região da espira, estou representando por uma área quadradinha para a gente conseguir enxergar melhor, né? Imagine que aqui eu tenho a reta normal, a área, e aqui eu tenho o campo fazendo isso aqui, ó. Olha, qual é o ângulo entre o campo e a normal? É 90 graus. E lá na nossa equação, cosseno de 90 é zero, não tem fluxo. Por que não tem fluxo? Porque as linhas de campo elas estão paralelas à nossa região, elas não estão cruzando a região, por isso que não tem fluxo, né? E o que Faraday descobriu é que toda vez que o fluxo variar, ou seja, se eu tiver ΔΦ, né? Então eu tenho o nosso φ é B vezes A vezes cosseno de θ. Se eu tiver ou o campo variando, ou a área variando, ou o ângulo entre eles variando, se qualquer um desses elementos variar, variando o fluxo, eu tenho a produção de corrente elétrica. É isso que Faraday descobriu, tá bom? E só para terminar, que daqui a pouquinho eu vou ter que entrar na outra turma, né? A partir do momento que eu encontro esse ΔΦ, se eu tenho, por exemplo, né? Imagine aqui que eu tenho a resistência de uma lâmpada, isso aqui está representando uma lâmpada, e aqui está ligado num circuitinho, vamos supor que eu tenho a resistência da lâmpada lá que é 2 ohms, né? E essa lâmpada, que nem naquele exemplo que eu dei, ela acende ou apaga porque eu pego um ímã e afasto ou aproximo o ímã da minha espira, né? Para vocês terem uma ideia, a corrente que nós temos na nossa casa é uma corrente alternada, ela não é uma corrente contínua, né? Geralmente a frequência dela é uma frequência de 60 Hz. Por quê? Porque eu tenho lá nas usinas hidrelétricas, eu tenho a oscilação desse ímã numa frequência muito alta em relação às espiras. E aí isso ele faz assim, ó, horário de horário, mas tão rápido que por exemplo, eu não consigo perceber esse tipo de movimento, mas a corrente não é uma corrente que sempre flui no mesmo sentido, tá bom? E como é que eu descubro o valor dessa corrente, a intensidade dessa corrente? É 2 amperes, 3 amperes? Então eu preciso saber essa força eletromotriz produzida pela variação do campo. Como é que eu descubro quantos volts eu tenho aqui, né? Isso aqui eu vou considerar que é o módulo. É o módulo de ΔΦ, que é a variação do fluxo, em relação ao intervalo de tempo, né? Então, vamos supor que eu calculei essa força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida, vamos supor que deu 4 volts, né? Então, ele não está ligado numa bateria, mas eu sei que tem uma polaridade entre os polos aqui do nosso resistor, por causa da variação do fluxo, que é de 4 volts. E eu sei a resistência da minha lâmpada, por exemplo. Então, eu posso usar a lei de Ohm, U é igual a R vezes I, onde a DDP é a própria força eletromotriz que foi produzida pela variação do fluxo. Bom, se a DDP é 4 e a resistência é 2, eu acho a corrente que está percorrendo o meu resistor, né? Isso numa linguagem bastante simples, né? Bom, deixa eu ver. Eu quero pelo menos resolver uma questãozinha com vocês. Tá bom. Olha, vou resolver a questão 7. É uma questão importante, tá? Em um experimento de física feito em um laboratório, uma bobina com 200 espiras, delimitando uma área igual a 12 centímetros quadrados, gira em 0,040 segundos desde uma posição na qual seu plano é perpendicular ao campo magnético da Terra até uma posição na qual seu plano é paralelo ao campo. O campo magnético da Terra, onde se situa o laboratório, é igual a 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Qual é o fluxo magnético total que passa pela bobina antes dela ser girada e após ela ser girada? Olha que interessante, né? Então eu tenho a minha espira e ela gira, né? Ela está girando
em relação ao campo magnético da Terra. Então eu quero saber quanto vale o fluxo antes dela girar e depois que ela gira, né? Eu vou pensar, né, numa espira, poxa, se fosse quadrada era melhor, né? Bom, ele não falou se é quadrado ou redondo, né? Eu posso ter espiras só para a gente enxergar. Tem a área, é o que me importa, né? Ó, então vamos imaginar que ela é uma espira quadradinha, né? Ó, eu vou imaginar o campo magnético da Terra numa certa direção, tá bom? Então, o que acontece, né? Ó, a posição na qual seu plano é perpendicular ao campo magnético da Terra. Então, essa seria a posição 1, antes de eu girar, né? Então, o plano é perpendicular ao campo magnético da Terra. E eu giro ela de tal forma que eu vou ter o campo magnético da Terra e ela não vai ficar perpendicular, ela vai ficar com o plano, mas o plano paralelo ao campo magnético, né? Então, aqui está paralelo e aqui está perpendicular. Então, eu vou calcular o fluxo antes dela girar, o fluxo inicial, e o fluxo depois que ela girou, o fluxo final. Tudo bem? Quem que é o fluxo inicial? É B vezes A vezes cosseno de θ. E o fluxo final é a mesma coisa, ó. É B vezes A vezes cosseno de θ. O que é interessante é que o campo não muda, a área da espira não muda, mas muda o ângulo, né? Vocês sabem me dizer quanto eu vou usar o ângulo na primeira posição e na segunda posição? Vocês saberiam me dizer? 90 no primeiro e 0 no segundo. Mas o ângulo eu formo com a espira ou com a normal a espira? Com a normal. Com a normal. Isso. Como é que está a normal na espira aqui? Ó, aqui está o plano, né? Ó, aqui está o campo, né? A normal na espira é paralela ou é perpendicular ao plano da espira? Perpendicular. Então, quanto vale o ângulo entre a normal e o campo no primeiro caso? 0. 0? Nesse caso é 0. Isso, meu querido. Então, ó, isso é muito legal. Então, o ângulo que eu coloco nessa equação nunca é entre o campo e a área. É entre o campo e a reta perpendicular à área. Então, nesse caso é 0. E nesse caso aqui, ó, vocês conseguem perceber que a normal a área vai estar aqui, ó. Tudo bem? Ó, a perpendicular à área está aqui. Qual o ângulo entre o campo e a perpendicular à área? Agora é 90. Deu para entender? Tá bom? Então, aqui não tem fluxo, porque o campo não está atravessando a área, mas aqui tem fluxo, porque o campo está atravessando a área da espira. Tá bom? Então, vou calcular o fluxo inicial. O campo magnético aqui é 6 vezes 10 a menos 5, ó. 6 vezes 10 a menos 5. É importante porque eu tenho 200 espiras, né? Aqui eu tenho uma área de 200 centímetros quadrados, mas é a área de uma espira só. Bom, 200 centímetros quadrados, isso aqui é a mesma coisa. Desculpa, é que eu estou preocupada com a outra turma. Então, 12 centímetros quadrados é 12 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Isso é importante, né? Que a gente saiba fazer essa mudança de unidade. Porque de centímetro para metro, eu divido por 100, né? Se eu divido por 100, eu multiplico por 10 a menos 2. E de centímetro quadrado para metro quadrado, esse fator é elevado ao quadrado. Então, se ele é elevado ao quadrado, eu multiplico por 10 a menos 4. Então, 12 centímetros quadrados é 12 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Então, aqui 12 vezes 10 a menos 4, tá? Só que eu não tenho uma única espira, eu tenho 200 espiras, né? Então, eu tenho que pensar na área de 200 espiras. E aqui eu tenho o cosseno de 0. Cosseno de 0 graus é 1, né? Então, eu consigo calcular o fluxo inicial, que não é 0. E por que o fluxo final vai dar 0, né? Se eu tenho o mesmo campo e a mesma área? Porque agora eu tenho o cosseno de 90 graus, né? E cosseno de 90 é 0, então o fluxo final é 0, tá bom? Bom,
6 vezes 12 é 72. 72 vezes 2 dá 144, né? 10 a menos 5 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 9. 10 a menos 9 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 7. Olha, eu fui bastante rápida, tá? Weber, né? Então, olha que interessante. Eu tenho o fluxo inicial e eu tenho o fluxo final, né? E agora, na letra B, ele pede qual é a voltagem? Qual é a força eletromotriz induzida aí, né, nos terminais dessa bobina, né? Então, como é que eu encontro essa DDP, né? Essa força eletromotriz induzida? Eu sempre vou encontrar em módulo, tá? Então, eu falo que isso é módulo de ΔΦ sobre ΔT, né? Então, quem que é o ΔΦ? É o fluxo final menos o fluxo inicial. 0 menos 144 vezes 10 a menos 7 dá 144 vezes 10 a menos 7 negativo, né? Então, dá menos 144 vezes 10 a menos 7. Qual o intervalo de tempo que a espira girou, né? Desde uma região que ela era paralela ao campo da Terra até uma região que ela era perpendicular. 0,04 segundos, ou 4 vezes 10 a menos 2 segundos. Pronto. Como em módulo eu posso tirar o sinal negativo, né? 4, 8, 12 dá 3, acho que é 38. Acho que é 36, desculpa. 144 dividido por 4, por favor, verifiquem para mim, tá? Acho que é 36. 10 a menos 2 passa para cima 10 a primeira, então fica aqui, ó, 36 vezes 10 a menos 5 volts. Essa é a diferença de potencial nos da minha bobina, tá bom? Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade e precisarem que eu dê algum atendimento extra, pode conversar com a turma e colocar no grupo, tá bom? Tudo bem? Eu vou ter que ir porque já passou 5 minutinhos da outra turma que eu vou atender, tá bom? Prova. 8. 8? É, tá bom? 4 horas. Eu já deixei lá escritinho no Moodle, tá? Beleza. Tá, fiquem. Qualquer dúvida, não deixem de mandar mensagem no Moodle, tá bom? No Moodle não, no WhatsApp. Tchau. Um beijo. Deus. Tchau. Boa noite.